Bora, gente, bora com o podcast de hoje, podcast de Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada quente, hein? Uma rodada quente, muita gente vai reclamar da arbitragem. Tá virando rotina isso no nosso futebol. Reclamar da arbitragem virou rotina. E eu vou deixar pro torcedor, né? Eu vou deixar pro torcedor. Eu sempre falo aqui, vira e mexe, a gente ouve, a gente fala um pouquinho, a gente deixa o nosso manifesto em relação a marcações polêmicas da arbitragem. A gente sempre vira e mexe, deixa um relato aqui, um depoimento, uma reclamação, um protesto, né? Em relação a alguns erros que são bizarros. Alguns erros que são bizarros. Mas, não sei, cara, de verdade, a gente pode teorizar várias coisas aqui, a gente não. Uma delas é certa, né? A preparação é muito ruim. Isso é fato. Isso aí não dá para tirar. Os caras podem até vir a público, falar mostrar como é que é a preparação. Desculpa, gente. O que a gente vê são árbitros muito mal preparados. E se os caras vierem a público falar que são bem preparados, então eles são incompetentes. Então eu não prefiro dizer que eles são incompetentes, porque eu não conheço, eu não sei o quanto cada um se dedica à profissão. Eu só prefiro dizer que são mal preparados, né? Eu tô falando isso porque a galera começa a reclamar, 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 aí de repente um dia os caras decidem lá, manda uma equipe de reportagem, mostra como é que é a preparação do árbitro, né? As aulas, orientações, como ele se prepara fisicamente. Então aí todo mundo vai chegar à conclusão que muitos árbitros, não estou falando todos, muitos árbitros são simplesmente incompetentes, né? É o que eu falei, não estou dizendo isso. Estou falando que se um dia acontecer de irem lá e mostrar e rebaterem, né, a crítica de que os árbitros são mal preparados, então, lamentavelmente, a gente vai chegar à conclusão de que são incompetentes. A princípio, eu não coloco a competência de cada um na mesa. Não tenho, não tenho essa pretensão. O que eu digo é que são mal preparados. Isso sim. Né? São mal preparados, são mal orientados, até porque o critério muitas vezes ele não é o mesmo. Muitas vezes o critério não é o mesmo. A gente vê partidas e partidas onde são utilizados critérios diferentes, e aí fica o torcedor na rede social puxando, na partida tal aconteceu isso, na outra partida não aconteceu aquilo. Por exemplo, o caso da bandeirinha, né, da bandeirinha do Luciano, o jogo na Neoquímica Arena. Isso vai ficar gerando debate e polêmica para sempre agora, porque o árbitro naquela altura decidiu dar um cartão amarelo para o Luciano, que é compreensível. Né? Mas em São Paulo, o técnico, o árbitro tem que ter a noção de que é torcida única. Então o cara vai com qualquer lugar que ele comemorar de forma mais intempestiva, vai ser uma provocação. Então aí cabe, né, a Justiça Desportiva e a Comissão de Arbitragem ter um filtro, um padrão, né, um parâmetro que seja minimamente lógico para esses jogos de torcida única, né? Ali eu até falei, o Luciano merecia o cartão, porque, querendo ou não, é uma provocação, mas vendo a repercussão que tomou, eu já começo a achar o contrário. Achei que ali a arbitragem tomou a decisão que agora vai gerar um rebuliço para qualquer outra comemoração que um atleta chutar a bandeirinha, né? Então, assim, você vê que os caras, nessa falta de critério, eles geram um problema para eles mesmos, né? Eles acabam gerando um problema para eles mesmos. Então, eu vou deixar para o torcedor aí postar nas redes sociais, reclamar, né? E para os dirigentes e para os departamentos de futebol, todo mundo deixar o seu ofício na CBF. O São Paulo, por exemplo, também vai fazer o seu, o Fluminense deve fazer o seu. Eu acho que todo mundo tem que continuar até um dia, né? Que quem sabe a gente tenha técnicos mais bem preparados, né? Enfim, eu vou deixar o convite para o torcedor São Paulino no ar. A gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior ao final do podcast de hoje. Cara, pô, eu preciso seriamente me controlar no tempo, preciso seriamente controlar a quantidade de coisas que eu falo. Eu vou ficar de olho no relógio hoje. Hoje eu não vou tirar o olho do relógio. Vamos agilizar, tá? Vamos agilizar. Fica o convite aberto. Vambora, tá? Vambora. Eu prefiro dar um destaque maior por reaction, né? Para reação à coletiva do treinador. Por isso que eu vou
pular, eu vou adiantar o resultado da rodada. O placar da rodada, ele é muito claro, ele é muito óbvio, né? Tá aí, todo mundo já sabe. Se você não sabe, entra lá no YouTube. Tem no site no canal do GE, tem os gols da rodada. Tem os gols da rodada. Ali, se você não viu os jogos, você pode ter um gostinho, ter uma noção mais ou menos do que foram as partidas, tá? Vamos falar de resultado, então eu vou abrir a tabela do Campeonato Brasileiro, que eu acho que aqui ajuda mais a gente a falar dos resultados e da situação de tabela de cada um, tá? Com a vitória do Galo, o Galo dá um salto, não digo que dá um salto, né? Dá uma estabilizada na tabela importante, né? Tinha subido, só que o São Paulo venceu também, então é importante contextualizar que aconteceram mudanças e por isso que o Galo não mudou de posição a princípio. Mas é mais uma vitória, 27 pontos, o sonho pela busca, né, da classificação para a Libertadores vai ficando perto, só tem um campeonato, vira obrigação, então já tem 2 vitórias consecutivas, já é algo muito mais agradável. E agora eu acho que a gente começa, né, aos poucos, com mais calma, com mais tranquilidade, vendo que o trabalho do Felipão pode seguir por um caminho legal, como aconteceu com o Luxemburgo no Corinthians. É óbvio que é muito cedo, só que, cara, até pelo momento, né? Você vem de uma eliminação na Libertadores e já imediatamente após essa eliminação você conseguir mais uma vitória, mostra que assim, apesar do momento de ser eliminado da competição internacional, que era a cereja do bolo, que era o grande objetivo, isso não impactou mentalmente os atletas, conseguiram uma grande vitória no Mineirão. Não sei se o Galo vai voltar a jogar no Mineirão, né? Não sei se isso vai acontecer, mas uma vitória, né? E vamos ver se aí vão ter dias de retorno ao Mineirão para a equipe do Atlético Mineiro. Tá, para o Bahia a situação é tensa, é tensa. O que ajudou o Bahia foi a derrota do Santos também, mas a situação não é fácil não, tá? Não tá fácil para ninguém, hein? Não tá fácil para ninguém. Corinthians 3, Coritiba 1, Corinthians que conseguiu uma importante vitória, importantíssima, né? A vitória é gigantesca. Eu achava que o Corinthians ia virar de qualquer jeito, tá? O Coritiba sai na frente e o Corinthians vira. E eu achava que era questão de tempo até a virada. Eu só não achei que fosse ser uma virada tão contundente, né? Uma virada com uma grande exibição do Corinthians. Então, proporcionou ao seu torcedor um grande resultado, uma grande festa. O Corinthians que chega aos 23 pontos, está muito perto de passar o Internacional. Eu acho que isso vai acontecer. O Corinthians está chegando muito perto dessa zona de classificação para a Sul-Americana, que simboliza algo muito importante, que é justamente você ficar cada vez mais distante da zona do rebaixamento. Que esse aqui é o limbo, né? É a região que não acontece nada. Nesse momento, o Corinthians está no limbo, está no famoso purgatório, né? E aí, talvez mais uma vitória, e o Luxemburgo fala mais uma vez o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Talvez eu acho que na próxima rodada já dá para ver o Corinthians fora desse limbo aqui, né? Desse purgatório da tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu o Fluminense, como eu abri o podcast, vai gerar muita reclamação, muita polêmica, a gente vai trazer até algumas notícias esportivas aqui. 2-1 para cima do Flu, na arena do Grêmio, resultado importante para o Grêmio que volta à vice-liderança da tabela, e para o Fluminense fica aqui estacionado na 4ª colocação, pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, pode ser ultrapassado pelo Bragantino também que enfrenta o Vasco, que aliás é uma possibilidade muito grande, né, dessas duas equipes vencerem e ultrapassar. Se bem que o Palmeiras eu não sei, né? Eu não sei como é que tá o Bragantino em termos de prioridade, porque o Bragantino joga a Sul-Americana, mas o Palmeiras tem a prioridade total na Libertadores. Então eu não sei, né? Eu não sei como que tá a gestão do Abel. Não sei como o Abel tá projetando esse jogo da Libertadores, tá? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas que a chance é grande, até por jogar no Allianz Parque, a chance dessas duas equipes vencerem e ultrapassarem o Fluminense e o Flamengo é muito grande, tá? Se bem que não sei, o Red Bull Bragantino em casa às vezes apronta umas no sentido negativo de perder, tá? Mas a reclamação tá no ar, como eu falei, não vou ficar falando muito de arbitragem hoje, já deixei
né, a minha reflexão sobre a arbitragem, e eu deixo para o torcedor depois criticar, pegar no pé e para os dirigentes fazerem a mesma coisa, tá? A América perdeu do Goiás, jogo importante. Se esse jogo era importante no topo da tabela, esse jogo era importante na parte de baixo da tabela. E o América, que se classificou, né, de forma épica para cima do Red Bull Bragantino, cadê, né? Cadê o resultado no Campeonato Brasileiro? Eu falei, achei sensacional, achei espetacular, a classificação foi épica, foi heróica. Só que eu queria ver a mesma pegada no Campeonato Brasileiro. O América eu acho que vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado, porque se vai jogar a Sul-Americana com prioridade, então segue os passos aí do já mandou o Mancini embora também, né? Segue os passos a fórmula mágica do Ceará e do Atlético Goianiense do ano passado. Vai ser rebaixado, desculpa ao torcedor, vai ser rebaixado. Os caras só jogam competição de mata-mata, é só isso que motiva. Então, desculpa, né? Mas é isso que vai acontecer. Tá fadado a acontecer, né? Lanterna do campeonato, apenas 10 pontos. Tá fadado a isso, né? Lamentavelmente. Eu não digo isso com alegria, não, tá? Mas como eu falei, demitiram o Mancini já, né? O Fabian Busto, que é a solução. Tudo bem. Eu acho que não tinha mais clima. Até as últimas coletivas do Mancini, ele já tava meio, com todo o respeito, perdão da palavra, ele já tava meio ligando foda-se, né? Já tava meio sem paciência com a postura do elenco. E a postura do elenco, eu acho que tem que ser cobrado de forma profissional. Mostra esse resultado na sequência mostra muita coisa. Despenderam muito esforço numa competição que não deveria ser prioridade e um duelo que era uma disputa direta, né? Isso aqui é uma disputa direta ao rebaixamento. Você perde de um rival e você fica mais próximo do rebaixamento. Então, a gente assim, não só a gente aqui no podcast, mas todo mundo, né? Te cansa de avisar, mas os caras também não se ajudam, então tá fadado ao rebaixamento, lamentavelmente, tá? Fortaleza 4, Santos 0, o jogo que começou difícil, né? Não acontecia muita coisa e de repente, né? E de repente abre a porteira coração, o Fortaleza goleia o Santos, cara, assim, além da vitória, o chocolate, a humilhação, né? A humilhação, com direito ao gol contra do João Basso. Cara, vamos ver, né? Diego Aguirre agora. Diego Aguirre. E toma logo uma cacetada de 4-0. O Fortaleza, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro, já estava com uma sequência muito negativa, volta a vencer com muita classe. Chega aqui a 11ª colocação. E aí, ó, eu tinha falado sobre o Internacional, hein? Tinha falado sobre o Internacional. Eles vão para Porto Alegre para vencer, hein? Não sei como é que ficou o planejamento do Cudê. Acho que ele errou no planejamento. Não sei. Vamos ver, tá? Vamos ver. O tempo dirá, tá? Se vence lá, eu calo a minha boca. Se o Inter vence lá, mas se o Fortaleza apronta e agora com um resultado positivo, uma goleada, os caras chegam confiantes. E a seca de gols, né? Aquelas bolas que você poderia errar por pressão, você acerta. Esse que é o problema, né? E para o Santos, segue na zona do rebaixamento, tinha uma oportunidade importante, até porque o Bahia também perdeu, já sabia do resultado da rodada, tinha uma oportunidade importante de pelo menos empatar e sair dessa situação, que não ia ajudar muito, mas se você dorme fora da zona do rebaixamento, o Santos também segue o caminho do sucesso, né? Na verdade, não o caminho do sucesso, o caminho do fracasso, lamentavelmente. Flamengo e São Paulo, grande jogo do dia. Olha, o Flamengo vinha numa situação de ter sido eliminado pelo Olímpia na Libertadores e um São Paulo absolutamente reserva. São Paulo, inclusive o goleiro Jandrei. Tá? Então o São Paulo foi pro Maracanã para jogar com o time reserva e olha, isso mostra muita coisa do momento do Flamengo, tá? Isso mostra muita coisa. O time competiu? Competiu. Não vamos tirar o mérito aqui também, tá? Não vamos só fazer a crítica pela crítica, como eu vejo muita gente fazendo. O time competiu? O time competiu. O time teve oportunidade de gol? Teve oportunidade de gols. O Jandrei teve que fazer uma grande defesa? Não. Não teve que fazer. Mas as grandes oportunidades de gol que eu digo é bolas que saíram. Não forçaram o Jandrei a defender, mas foram grandes oportunidades. A bola passou muito perto da trave. Tiveram essas oportunidades,
o Jandrei foi bem nos lances mais complicadinhos, né? Como eu falei, não achei que houve uma defesaça assim espetacular. Tinham bolas difíceis, ele fez o papel dele. Acho que está até, pelo momento do São Paulo, até mais seguro, porque claramente o Jandrei estava num momento de desconfiança, né? Cara, os erros que ele cometia, o próprio Volpe, né? Se a gente puxado mais ainda do passado, os erros que esses caras cometiam eram claramente erros de confiança, porque a gente viu esses caras jogando em bom momento, né? Eles são bons goleiros. Inclusive, eu acho o Volpe melhor que o Jandrei. Mas enfim, né? Já não tinha relação. Só um parênteses. Então, o Flamengo competiu, competiu. Mas ficou aí praticamente até o final da partida perdendo o jogo. Um lance meio que caiu do céu, ali uma jogada do Luiz Araújo, ele foi derrubado. E aí vai entrar a reclamação do São Paulo. Eu não vou falar sobre o lance, como eu falei, eu deixo pro torcedor. O torcedor do Flamengo vai defender o pênalti, o torcedor, inclusive, eu sempre acompanho os jogos em mais de um canal, né? Mais de um canal, eu não vejo só em um canal, outro. Inclusive, assim, curiosamente, essa partida eu vi a partida em duas rádios, né? Em duas rádios, a Transamérica de São Paulo e a Transamérica do Rio de Janeiro, porque eu fiquei com curioso, assim, foi curioso mesmo. Eu fiquei curioso para ver como é que ia ser a transmissão, né, das duas equipes, como os caras gritam, como eles narram as jogadas, né? Então, às vezes eu fico com dois áudios, ou às vezes três áudios ligados. E esse lance de penalidade na Transamérica São Paulo foi um lance erro da arbitragem crasso, porque não foi pênalti. Para Transamérica Rio de Janeiro foi pênalti, né? Indiscutível. Então você vê que mesmo assim, né, há uma certa ambiguidade. Por isso que eu não vou discutir o lance, tá? Mas o São Paulo já disse que vai fazer a sua representação e tudo mais. O Flamengo, eu acho que tem uma mudança de, cara, assim, de postura, talvez, uma mudança de postura, mas ainda muito pouco. Eu acho ainda muito pouco pelo investimento que foi feito. E quando a gente fala em investimento, pelo menos eu aqui no podcast, eu já falei sobre isso. Porque muita gente só fala da grana, né? Ah, investiu tanto dinheiro pelo fulano, na contratação do Luiz Araújo, na contratação do Alan, mais um pouquinho atrás, né? Na contratação do Everton Cebolinha. Ah, gastou mares de dinheiros, euros e mais euros. Cara, tem gente que só fala da grana. A grana, obviamente que a grana é o valor que mais assusta e o que mais chama atenção, mas a grana, ela significa, ela representa a qualidade técnica do atleta. Por isso, quando eu falo da grana, eu falo da qualidade técnica do atleta. Então, pelo investimento que foi feito na qualidade técnica, obviamente que isso representa o investimento em grana. Mas o investimento pesado que foi feito em qualidade técnica, isso a gente não vê refletido dentro de campo ainda, tá? Os jogadores que foram contratados, eu entendo totalmente eles não estarem muito bem adaptados, porque eles chegam recentemente, tem um tempo. Se o Sampaoli fala que precisa de adaptação, o Sampaoli, que é o Sampaoli que já está aí há meses e ainda não está adaptado, né? O que eu acho uma bizarrice ele falar isso. Você imagina os atletas que lá chegaram. O Cebolinha é outra história, né? Aí o Cebolinha, eu acho que a cobrança do torcedor ela já é mais justa porque ele já está há muito mais tempo. Só que, se a gente, como eu falei, se você pegar as contratações mais recentes, aí eu acho que vale, que são os mais usados, né? Por exemplo, o Alan já foi titular, o Luiz Araújo vira e mexe entra. Então, assim, esses caras têm o tempo de. E eu acho que o Luiz Araújo, por exemplo, que recebeu o pênalti, ele vem entrando bem às vezes. Às vezes, tá? Às vezes. Ele vem entrando bem às vezes. O Alan, por exemplo, na partida contra o Libertad, fez uma partida muito ruim, né? Mas ali todo o time fez. Então, eu acho que houve uma mudança de postura, mas muito pouco ainda. Muito pouco ainda pelo investimento, né? Investimento, quando eu falo, é investimento técnico. Eu acho muito pouco. Muito pouco. Não sei o que está acontecendo, né? As grandes especulações são em torno das do Sampaoli, né? Do quanto o elenco tá fechado com o Sampaoli, do quanto o elenco é desgostoso com o trabalho do Sampaoli. É especulação, né? É especulação, mas
a especulação que tem muito valor, porque setoristas apuram essa informação com pessoas de dentro do clube, né? Então, eu não vou repercutir isso, não vou falar sobre isso, até para não ficar gerando mais fumaça, né? Vamos ver se o São Paulo ele ficou ou não. Mas como eu sempre falo aqui, o cara que noticia, que publica o artigo, tem gente que inventa. Mas os jornalistas sérios, e por isso que a gente sempre traz grandes veículos de imprensa aqui, os caras têm contato com gente forte e influente lá dentro. E se esses caras estão falando, pô, cara, quem sou eu? Um cara que está ali dentro no dia a dia está falando isso do cotidiano, eu vou publicar, né? Eu tenho as minhas fontes. Às vezes o cara apura com mais de uma fonte. Ou fulano, ouvi dizer isso, você confirma? Confirmo. Tá acontecendo isso mesmo. Então, muita gente faz a crítica, mas é curioso como o Flamengo é um dos clubes que mais vazam, né, notícias internas, né? A questão da agressão do Pedro foi questão de minutos, não foi nem de horas, né? Que a notícia lá que o Pablo Fernandes tem um soco na cara do Pedro, aquilo lá vazou em questão de minutos. É impressionante como vaza a notícia de dentro do Flamengo. Cara, isso é algo ruim, eu acho. Isso é algo ruim, porque são pessoas que não estão tão interessadas no bem-estar do clube para ficar divulgando notícia desse jeito. Porque tem coisas que, óbvio que essa notícia da agressão tem que sair. Eu falei sobre isso. Isso tem que ser noticiado, isso tem que porque é uma agressão, é um crime. É um crime. Mas, cara, você tem que fazer, primeiramente, gerenciar internamente, né? O que aconteceu, você apurar o que aconteceu e depois os caras vão lá e noticiam. Os caras, né? Os caras mesmos, os dirigentes falam, aconteceu essa situação e não vazar de forma extraoficial, né? Isso é algo que para mim é muito ruim, tá? É muito ruim. E representa até de uma certa forma um momento meio caótico do clube, tá? Eu sempre falo, o Flamengo para mim, ele tem uma administração profissional, só que a cobrança não é profissional. A cobrança não é, a cobrança aos atletas, tá? Porque você tem que cobrar o seu profissional. E isso não é com a exclusividade do Flamengo. A gente fala do Flamengo porque hoje é uma grande equipe com o maior investimento do Brasil, com atletas com nível de Europa. Então você imagina que esses caras sabem o que é ser cobrados de forma profissional. Você não precisa ficar paparicando muito, mas aparentemente quando com os atletas do Flamengo você tem que ter um certo jeito para lidar, né? Não sei como é que é, né? Mas é o que as notícias falam, né? É o que os setoristas dizem. Vamos ver, cara, como é que vai ser o trabalho do Sampaoli. Quando o Sampaoli foi contratado, disse que o Sampaoli ia fazer um grande trabalho, que eu tinha esperança que ele ia fazer o Flamengo jogar como o Flamengo do semelhante, não igual, mas o Flamengo do Jorge Jesus, porque aí eu lembro do Santos daquela mesma temporada que rivalizou com aquele Flamengo, o quanto aquele Santos jogava bola, só que não vai rolar, gente. Eu não gosto assim de ser pessimista, né? De ser pessimista. Eu acho que não vai rolar mais. Não vai, eu acho que é uma questão de tempo. E aí não é eu querer achar que o trabalho tem que dar continuidade ou não. Aí eu acho que o relacionamento realmente não tá legal. E não tá encaixando. Não tá encaixando. Então eu acho que não vai durar muito mais tempo essa passagem do São Paulo pelo Flamengo, tá? Lamentavelmente eu imaginava que seria um grande trabalho, que renderia grandes frutos, mas para você lidar com um elenco, às vezes você se comportar e agir como um Sampaoli dá certo. Para alguns elencos dão certo. Mas você está lidando com seres humanos. Você está lidando com pessoas. E o Sampaoli tem essa fama de ser um cara de não ter muito contato, não ser muito da resenha, né? Não ter muito dessa, sabe, dessa conversa de jogador para jogador. Vai lá dar o treino, ele faz a coisa dele de forma profissional. Mas volto a repetir, você está lidando com pessoas. Não estou falando que você tem que ir lá e você tem que paparicar o cara, passar a mão, né? Dar um afago, dar um abraço. Acho que o Luxemburgo falou sobre isso, né? Se foi o Luxemburgo ou o Portaluppi, eu não lembro quem falou. Eu vi a coletiva dos dois. Eu não... Algum treinador nessa rodada falou sobre isso, de, cara, de saber a hora de ir lá e passar a mão na cabeça. O Sampaoli não é disso. E eu acho que o técnico não deveria ter que fazer isso, porque os caras são profissionais, é tudo marmanjo também, não é ninguém mais criança. Mas
você está lidando com seres humanos. Então, você gostando ou não, você tem que saber minimamente ter um certo, uma certa habilidade para lidar com pessoas. E o Sampaoli não me parece ser o grande forte dele, infelizmente, né? Por isso que eu acho que, lamentavelmente, o ciclo do Sampaoli vai se encerrar brevemente e um fim melancólico. Um fim melancólico porque o Flamengo está fora da Libertadores. Eu acho que a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo está só esperando a definição do jogo de volta da Copa do Brasil. Só isso. Não vão mandar antes, vão só esperar esse jogo. E aí, mesmo se vencer lá, né, eu acho que o Flamengo deve passar pelo Grêmio. É muito difícil se reverter 2 gols. Mas mesmo se vencer o Grêmio de novo, eu acho que o Sampaoli não vai continuar, tá? Acho muito difícil. Vambora, tá? Então, só para finalizar, com esse empate, o Flamengo fica aqui, né, na terceira colocação, 32 pontos, um a mais que o Fluminense, e o São Paulo fica na nona colocação com os 27 pontos, igualado com o Atlético Mineiro. E eu acho que é isso, né? Só o Cruzeiro eventualmente poderia chegar com um resultado positivo para cima do Palmeiras. Vambora. O Vasco da Gama, deixa eu ver. O Vasco poderia melhorar sua situação de tabela também, né? Com o resultado do Coritiba e tudo mais. O Santos que está estagnado, o Bahia que está estagnado. Sei, vamos ver o trabalho do Ramon. Como eu disse, o Bragantino em Bragança às vezes dá umas aprontadas, né? E terça-feira tem o jogo do CAP, né? O jogo do Atlético Paranaense na Liga Arena. Então a gente tem muito futebol para acompanhar. Vamos com as notícias esportivas? Rapidamente, tá? Globoesporte.com, não deixei os créditos aqui, né? Agenda do dia, tabela do Campeonato Brasileiro, todas as notícias esportivas do site do GE. Eu vou fazer apenas a chamada e refletir sobre uma ou outra notícia, porque como eu falei, vou ficar de olho no relógio e eu já estou chegando a meia hora, né? Não era para ficar tanto tempo nos jogos. Mas vamos embora. Felipão diz que vai beber cervejinha e comenta sobre STJD. Não é mais democracia, tá? Isso aqui o Felipão, vamos ver. É a primeira vez que ganha aqui em BH e a gente tem que estar muito feliz por isso. Pela primeira vez eu vou almoçar em um restaurante. Acho até que vou tomar uma cervejinha ou um vinho, porque ganhar uma já estou desacostumado. Aqui ó, a situação é nova denúncia por reclamação, tá? E aí ele foi questionando: vou ser julgado de novo. Se eu falar qualquer coisa, democracia é o Brasil, mas não é mais democracia. Se expressa uma opinião, parece que estou falando mal do mundo. Então vale a pena discutir isso aí. Cara, eu concordo com o ponto de vista do Felipão, concordo em alguns pontos, mas, gente, é assim com todo mundo. Pelo menos nisso o STJD tem critério. Você não pode falar mal da arbitragem, você não pode falar certas coisas como ele sugeriu. Então, cara, se você sabe que é assim, você tem que tomar um certo cuidado na hora de deixar sua opinião. Ou tem que ser mais suave, ou tem que ser mais subjetivo, né? Você não é proibido de falar nada, mas você vai ser punido. Democracia existe, você vai ser punido, só isso, né? É isso que acontece. Vambora. Mas eu concordo com ele. Assim, na teoria, você pode falar o que você quiser. É uma democracia, né? Vambora. Renato deveria, pelo menos, né? Eu acho que para algumas coisas, todo mundo deveria ser permitido deixar a opinião, ué. Os caras, arbitragem, por exemplo. Agora, não era para perder muito tempo, mas já que eu já estava falando de arbitragem, a arbitragem, por exemplo, faz bizarrice em vários jogos, compromete uma equipe, ajuda uma equipe a ser campeã ou ser rebaixada em virtude dos seus próprios erros. Por que os caras não podem ir lá e detonar a arbitragem? Porque os caras não são punidos, né? Os caras não são punidos por fazer bizarrice no jogo. Agora, os jogadores, os dirigentes profissionais que falam mal são punidos. Isso eu acho, pô, com todo respeito, se não denegrir a imagem, se não agredir a honra do profissional, eu acho que todo mundo deveria ser permitido a falar o que quiser, porque os caras fazem cagada e comprometem clubes que estão lá esperando algo positivo. Positivo no sentido de, poxa, sou um profissional preparado e vou tomar as decisões com base nas regras. Só que os caras, né, não tem critério nenhum, né? Tem que ter. E aí o cara é punido por falar uma coisa que, pô, o outro foi lá, fez uma cagada monumental
E eu não posso falar sobre isso, né? Isso eu acho uma bizarrice, mas tudo bem. Por isso que eu falei, concordo com alguns pontos do Felipão. Sobre o Renato Gaúcho, vê Grêmio ganhar moral com vitória e projeta semi com o Flamengo. Ele disse que não é impossível, tá? Falou também sobre a estreia do Luan, então eu faço convite para você entrar aqui ou ouvir a coletiva do Renato, tá? Bom, não vou passar muito também, né? Mas eu acho que pelo momento do Flamengo de fato é possível. Eu concordo com o Renato, só que isso é uma diferença de 2 gols. E o Flamengo, como eu falei, não jogou tão mal contra o São Paulo, não. Eu acho que nem jogou mal. Tomou o gol ali do Lucas, que foi um gol espetacular. O Lucas é um cara muito diferente. O Lucas fez um gol que se espera dele. Ele é o cara mais diferente do futebol brasileiro hoje. Porque o Luizito deveria ser, mas o Luizito já está mais velho. Então, para mim, hoje, posso até ser polêmico. Então, os torcedores de outras equipes podem até me criticar. Mas para mim, hoje, o Lucas é o cara mais diferente do futebol brasileiro. Ele é o cara mais diferente, disparado. Eu acho que, mesmo se o Rames chegar no 100%, o Lucas vai seguir sendo o cara mais diferente do futebol brasileiro. E ele fez uma jogada, muitos torcedores podem até falar, pô, mas o Matheus Cunha ali deu uma ajudada. Não sei também, cara. O lance é espetacular. Espetacular. Ah, a zaga do Flamengo não dá o bote. Se dá o bote, faz pênalti lá. Então o lance é espetacular. É um lance de Lucas, DNA Lucas, o chute ali. Ele limpa a jogada, né? Você vê que ele não é um chute aleatório, porque tem muita gente que chuta por chutar e chuta em cima da zaga. Ele abre o espaço, ele procura limpar a jogada para justamente dar aquele chute no único lugar que ele tem e ele acerta o único canto possível do gol, cara. É um atleta diferente. Ele é um atleta diferente. Volto a repetir. Hoje, para mim, no futebol brasileiro, o Lucas Moura é o jogador mais diferente que a gente tem atividade no Brasil. Eu acho. Se ele vai jogar mais que o Suárez, ou mais que o Valência, ou mais que, enfim, mais que o Marcelo, não sei se ele vai jogar mais. Mas que, assim, pela idade dele, como ele está fisicamente, tecnicamente, eu acho que ele é o mais diferente hoje. O Luizito, se fosse há 3 anos atrás, eu diria que o Luizito ele é o mais cara diferente, um cara mais diferente, mas ele tá com problema no joelho também, é difícil ele executar. Que ele é mega talentoso, espetacular, isso não tá em discussão. O problema é que o joelho compromete a performance do atleta, né? Não tem jeito. Sobre o Luan comemorou a reestreia no Grêmio, volta aos gramados após 9 meses. Coisa que Maizão fez uma atuação discreta, mas é importante destacar que ele entrou e um atleta como ele precisa de ritmo de jogo, né? Ele ficou muito, mas muito tempo sem jogar. Tá aqui até nessa imagem, né? O tempo de jogo, já no finalzinho da partida que ele foi entrar, né? O Renato só colocou ele para dar um gostinho, para sentir o ritmo de jogo, para ver se ele tá com confiança para eventualmente fazer um jogo contra o Flamengo. Vamos ver se pode acontecer, né? Vamos ver se pode acontecer. Aqui sobre o Diniz. Diniz vê falta de concentração do Fluminense e critica a arbitragem. Pênalti claro, fácil de ser marcado. Vamos pegar aqui só uma aspas do Diniz. Espera aí, deixa eu ajeitar o zoom na tela. Vamos lá pegar uma aspas do Diniz aqui. Em relação à arbitragem, uma crítica constante que eu faço. Extremamente conveniente com quem não quer jogar. Não acelera o jogo em momento nenhum. E por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês ver quanto tempo teve a bola em jogo por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Deve ter sido o dobro, mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que é quando o jogador cai nessa situação é da. O que é quando. Ah, tá. Que é a ação da arbitragem, né? Mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa, que é quando o jogador cai nessa situação, é dar amarelo, né? Gostam de dar amarelo de bola rolando, a arbitragem não gosta. Eu concordo muito com o Diniz, essa questão de fazer cera. Eu concordo com o Diniz, mas a gente sabe como é que é, né? Por mais que o cara dá 10 minutos, ele pode até aumentar o tempo, mas, cara, a questão para mim não é aumentar o tempo. Quando eu tô gravando um podcast de Copa do Mundo Feminina, e isso tá me irritando muito na Copa, cara. E quando as atletas sentem alguma lesão, tirando os lances de cabeça, gente, não tô colocando lance de cabeça. Eu acho que quando é lance com o goleiro e lance de cabeça, eu acho que, cara, tem que parar mesmo e tem que esperar, cara, não tem que tirar o cara de maca. Esse é o único caso que eu acho que não tem que tirar o cara de maca. O atleta de maca, a atleta no caso, né?
Esse é o único caso, porque você precisa fazer os primeiros testes iniciais, você não pode fazer com que a atleta se mexa, ou caso do futebol brasileiro, o atleta se mexa, ele tem que ficar lá, tem que fazer aqueles primeiros testes lá, né, de olhar o dedo, de virar a cabeça e tudo mais. Esse é o único caso, é exceção. Agora, quando tem contato normal de jogo, porque é um esporte de contato e a atleta cai, eu tô falando isso da Copa do Mundo, cara, a arbitragem tá deixando o jogo ficar parado e dá compensa no final. Cara, tudo bem, eu entendo questão de compensar no final, isso é uma recomendação da FIFA, não tem problema. O problema é que você quebra o momento do jogo. Você quebra o momento do jogo. Cara, se um time tá melhor na partida, fica 2 minutos parado, você quebrou o momento do jogo. Se adicionar mais 2 minutos do final, o time perdeu aquela, sabe, aquele momento que o time tava para cima, que tava vibrante. Você perde isso no futebol. No futebol isso é muito dinâmico. Por isso que a questão de ficar parando o jogo, no caso aqui, agora voltando para o nosso cenário brasileiro sul-americano, a questão de ficar fazendo cera, para mim, não é questão de você aumentar o tempo ou não, parar o relógio ou não. Mesmo se para assim, imagina um cenário onde decido que, pô, vamos parar o relógio. Tudo bem, pode parar o relógio. O problema é que você está quebrando o ritmo de jogo. O adversário que está naquele ímpeto, naquela ânsia empurrada pelo torcedor, com a adrenalina lá no alto, você está quebrando isso. É esse o meu porém, cara. E aí não adianta você dar mais 10 minutos de jogo, porque você tirou um bom momento do adversário, né? Então, a minha reclamação em relação ao tempo é isso. A cera é essa, né? Mas eles tentam compensar com o tempo e tudo mais. O Diniz deixa o protesto dele e tal. Ele fala: o pênalti no final do jogo foi um pênalti claro, fácil de ser marcado por VAR. O jogador pisa no tornozelo do Nino, obviamente não é de propósito, mas é pênalti. Na maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Na maioria, chega atrasado ou coloca a mão na bola. A arbitragem, mais uma vez, foi determinante para o resultado do jogo. Deixo aqui para vocês, né, torcedores, aqui ó, a imagem aqui ó. Eu não vou falar, tá? Eu não vou falar. Eu acho que a imagem fala por si só, tá? Eu não vou falar. Mas tá aqui a imagem para você ver, tá? Vou dar até um pouquinho mais de zoom. Eu acho que não preciso falar nada, né? Eu acho que eu não preciso falar nada, mas tudo bem. Faço convite pro torcedor se manifestar. Tá, não quero nem jogar pilha no torcedor gremista. Eu só acho que é o seguinte: se fosse num jogo de Libertadores, o que que o torcedor, se acontecesse com o Suárez, por exemplo, né? Se acontecesse com o Suárez, um lance com isso aqui na Libertadores, o que que o torcedor do Grêmio ia falar, né? É só isso que eu faço reflexão. Não tô falando, cara, não vou entrar em detalhes técnicos, tecnicalidades e tudo mais. Não quero, né? Aí vai da arbitragem analisar e. Porque os caras têm hábito de vídeo hoje, né? Vambora, aqui sobre o Felipe Melo. Esbraveja contra o árbitro por pênalti não marcado pelo Fluminense. Tem que ser preso. É mais um que vai ser punido pelo STJD, né? O árbitro comete uma gafe de níveis homéricas, de proporções homéricas, na minha opinião, e quando alguém se manifesta porque se sente lesado, o STJD vai lá e pune o cara, né? É isso que eu não concordo, essas punições do STJD. Porque quem atentou contra o esporte, contra o futebol, foi a arbitragem. Não é o cara, não é o Felipe Melo nesse caso. O Felipe Melo está deixando um protesto, um manifesto de alguém que se sentiu lesado e que eu acho que de forma justa. De forma justa. O Grêmio pode se defender, não tem problema nenhum. Se defende, leva lances semelhantes, mostra o critério da arbitragem e se defenda, não tem problema nenhum. Só acho que se você acha que foi lesado, você tem o direito de deixar o seu manifesto. É só isso, né? É só isso. Deixo aqui o convite para você, torcedor, ir lá nas redes sociais do Felipe e acompanhar e ver o que ele falou, tá? Tem que ser preso, covardia isso daí. CBF, isso não existe. Tem que ser preso. Pênalti claro. Roubaram o Fluminense. Aqui ele usa roubaram, aí é complicado, né? Até aqui eu acho que tranquilo, tem que ser preso, né? Que expressão, né? Não vai ser preso por pena, mas é a forma de se expressar. Vai falar que robô é o que pega, né? É o que pega no robô, no robô. Esse que é o ponto, né? Ele não roubou. Ele é ruim, cara. Ele é ruim
não vou falar que ele é ruim. Ele é muito mal preparado. Eu volto àquilo que eu abri o podcast falando. Eles são muito mal preparados, cara. É isso que é bizarro, né? O Flávio Prado costuma falar uma parada que os caras não fazem isso de sacanagem. Eles são ruins mesmo. O Flávio Prado fala isso. Eu vou por outro lado. Eu não vou dizer que eles são ruins, eu só acho que eles são muito mal preparados. A preparação que existe para a arbitragem no Brasil, ela é bizonha, ela é lamentável, e por isso que nós temos visto arbitragens desse nível técnico, tá? Vamos para Luxemburgo. Luxemburgo dá crédito aos jogadores em recuperação do Corinthians no ano. 70% pertence a eles, isso é verdade, porque eles entram em campo, mas tem o mérito do Lucha, né? Tem o mérito do Lucha, que passou por momentos difíceis, foi muito criticado, e ele conseguiu organizar a casa, né? No momento mais conturbado do Corinthians, parecia que o Corinthians ia ser rebaixado, ele conseguiu organizar a casa. Ele que era tido como um técnico ultrapassado, né? Um técnico já, né, que viveu as glórias do passado, mais longe de de ter o mesmo nível técnico de outrora, vem fazendo um bom trabalho com o Corinthians, eu acho que tem que ser elogiado e todos os méritos, eu acho que é o Luxemburgo, né? Aqui, ó, sobre a prioridade que ele falou, né? Eu já cheguei para vocês e falei que a prioridade é o brasileiro. Então o Corinthians vai seguir nessa busca, tá? Deve seguir, seguir em ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Óbvio que se avança na Sul-Americana, aí eu acho que vai ter momentos de oscilação maior, né, no Campeonato Brasileiro, porque é natural, gente. Um título se aproxima, né? Já tem gente que diz que o Corinthians já vai dar uma atenção especial para a Sul-Americana. Eu ainda acho que não. Óbvio que não vai desdenhar, o Luxemburgo não vai desdenhar do Sul-Americano, ele não é maluco, mas ainda assim o Brasileirão tem a prioridade máxima. Se tiver que escolher, ele vai escolher o Brasileirão. Só que se chega numa semifinal, aí eu acho que ele já coloca a prioridade na Sul-Americana de novo. E fala, bom, agora que a gente se recuperou na tabela, dá para fazer essa gestão, né? Dá para intercambiar um pouquinho mais, fazer uma gracinha a mais, né? Vamos embora. Sobre a Aguirre, diz que Santos precisa melhorar muitas coisas, né? Só falou o óbvio, mas que confia em reação no brasileiro. Tem muito pela frente, tem mesmo, tem um segundo turno todo pela frente. Vamos ver, cara, se ele consegue dar jeito, a gente tem expectativa. O Aguirre, ele é um técnico que ele tem a fama de ser mais retranqueiro, e curiosamente o Santos tomou 4 gols, né, com o Diego Aguirre. Óbvio que ele não teve tempo de treinar nada, né? Que não vou ser leviano, né? Teve tempo de. Eu só digo que é uma curiosidade, né? O Santos contratou, já é mais um treinador com um perfil mais retranqueiro. Não tô falando que ele é retranqueiro, tô falando que é com um perfil mais retranqueiro, com mais atenção ao aspecto defensivo. E curiosamente tomou 4 gols do Fortaleza. Sobre Dorival Júnior, elogia as reservas do São Paulo e critica juízes. Poderíamos ter uns 8 pontos a mais. O Dorival não costuma falar muito sobre isso, hein? Mas ficou, eu acho que ficou na bronca, né? Até pelo empate no final da partida, um pênalti ali a favor do Flamengo, né? Que como eu falei, eu deixo pro torcedor, tá? Uma partida bem jogada, um primeiro tempo que tivemos um pouco mais de posse, mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo adiantou a marcação, pressionaram mais a saída de bola. A gente tinha uma situação preparada, tivemos 3 oportunidades de definir o jogo. Tiveram mesmo. O Juan teve uma oportunidade impressionante. O próprio Rames Rodrigues teve uma oportunidade impressionante também. E não mataram o jogo, né? Não mataram o jogo. O Wellington Rato também. Cara, aquele lance do Wellington Rato que foi qualquer parada, né? Ele teve o tempo todo do mundo para finalizar e fez uma cagada no final. Sobre o Sampaoli, diz que o Flamengo mudou a postura, hoje o time pôs a cara, acho que ainda não pôs a cara, mas sim, concordo que o time mudou a postura e esse aqui é o meu ponto de maior crítica ao Sampaoli. Ele afirmar que ainda está em adaptação. Como esse cara, cara, que loucura, né? Se o técnico não está adaptado, então para os jogadores vai ficar mais difícil ainda, né? Meus times anteriores eram diferentes, só que a notícia por Fred Gomes, Ronald Lincoln Jr., deixa eu pegar aqui, há uma postura de projeção, que são os jogadores que, estando fora da escolha inicial do treinador, tem que haver um processo de comunicação e adaptação. Nós, ao contrário, estamos nos adaptando.
aos jogadores do Flamengo. Cara, essa frase aqui é uma loucura. Como diria Casemiro, essa frase aqui é uma loucura. Por que estamos, ten... Por que estamos tentando que resolvam os vínculos dentro de campo que já acontece há muito tempo? Se você observar meus times anteriores, são totalmente diferentes. Engraçado que ele aceitou o desafio, né? Mas isso aqui não é algo que ele tem que falar, não. Há uma adaptação aos jogadores. Não tenho problema nenhum em autocrítica, sou um técnico que sempre quer que o time jogue como no segundo tempo e tranquilo, mesmo sem o time ganhar. E teve uma imagem de protagonismo desmedido. Mas quando o time entra numa passividade ou comodidade, aí sim me sinto incomodado. Aí eu, cara, achei bizarro isso que ele falou, que ele tá se adaptando, que o elenco é diferente do que ele tá acostumado. Achei bizarro isso. Achei bizarro. Não vou nem entrar no aspecto técnico, tático, uma coisa da mobilização, né? A habilidade com os jogadores, de conversar com os jogadores, não vou entrar nesse nível. Se o cara chegar a essa altura e falar que ainda tá se adaptando, isso aqui para mim é uma carta de demissão, gente, né? Isso aqui é um pedido de demissão. Tá falando assim, ó, Marcos Braz, você que é o cara forte do futebol, eu ainda tô me adaptando. Eu tive todo esse tempo e eu ainda tô me adaptando. Cara, que loucura, né, gente? Que loucura, mano. Sobre o Marcos Braz, nega a relação ruim entre elenco e Sampaoli. Não acredito nisso. É óbvio que o Marcos Braz vai. Ele tem que vir a público mesmo. Mesmo se tiver alguma coisa, ele tem que negar isso, né? Ele tem que tentar conter a crise. Eu acho que ele até demorou para fazer isso, né? Acho que ele deveria ter feito isso há muito tempo. Mas, antes tarde do que nunca, né? Tarde porque já foi eliminado da Libertadores. Mas antes tarde do que nunca porque ainda tem a final da Copa do Brasil. Então, achei que foi tarde, mas ele tem que vir, ele tem que dar a cara a tapa mesmo. E ele tem que desmentir qualquer coisa que possa criar polêmica, né? Que possa prejudicar o rendimento da equipe. E aqui, cara, essa última notícia do dia é sobre o CSA. O CSA está na Série C e diz que vai renunciar. O presidente do CSA, Rafael Tenório, ele falou que não ando com perdedor. Não estou drogado, não estou bêbado, vou renunciar agora. Ai, meu Deus do céu, cara. O CSA encerrou a participação na Série C agora, no que diz respeito à busca por acesso. Não admito caminhar com perdedor. O time é medíocre. Me destruíram quando não renovaram o meu mandato. Vou agora comunicar aos jogadores e renunciar oficialmente à presidência do CSA. Bom, ele tá de saída. Não sei se ele vai mudar de ideia, mas eu acho que ele sai com classe, né? Ele fez o barulho que ele queria fazer. Ai, meu Deus do céu. Bom, era para agilizar, mas foi muita notícia, então eu vou pedir desculpas ao torcedor tricolor São Paulino, você que estava no aguardo. São Paulo FC, o canal oficial do São Paulo no YouTube, sempre fazendo um convite para você, torcedor simpatizante, deixar a inscrição, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostar da coletiva do Dorival. E vamos logo, vai sem mais delongas. Então, da sua entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o empate entre São Paulo e Flamengo. Boa noite, Dorival. Boa noite a todos aí da coletiva. Estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda. Estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda com os Garrafa da TV Gazeta. Eu queria saber a tua análise da partida, o que você achou do pênalti que foi marcado ali para o Flamengo no finalzinho e também da estreia do Rames. Como é que você viu a estreia dele aqui no Maracanã com a camisa do São Paulo e se você projeta um Rames já titular na partida contra o Corinthians, Dorival? Obrigado. Bom, uma partida, acredito, bem jogada. Um primeiro tempo que nós tivemos um pouco mais de posse, com o jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo adianta a sua marcação. Com a entrada do Gerson e do Everton, passaram a jogar pressionando um pouco mais a nossa saída de bola. A partir daí nós tínhamos uma situação preparada, tivemos 3 oportunidades para que pudéssemos definirmos o jogo. O Flamengo naturalmente prevaleceu um pouco mais na segunda etapa, mas foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país.
jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte. Vamos com calma em relação ao Rames, aos poucos ele vai se integrando, ele vai também alcançando as suas melhores condições. E agora, o pênalti, né, isso daí eu não vou falar, porque infelizmente nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição, e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Bom, uma coisa importante que ele fala e que eu concordo é que ele coloca uma equipe que não tem uma sequência jogando junta, né? Talvez pegando todos os jogadores que atuaram nessa partida, eu não sei se todos esses jogaram juntos. Certamente que não, porque o Lucas estava em campo e o Pato também. Então com certeza, se você pensar no elenco que entrou, eles nunca atuaram juntos, né? Assim, todos esses. E pelo rendimento que o Dorival fala, especialmente na primeira etapa, que eu acho que também é importante contextualizar, acho que o Flamengo tava meio apático, tava meio abatido, e aí toma o gol, e aí fala, poxa, aí não, né? Aí a gente precisa dar a resposta pro torcedor, porque querendo ou não, a gente está jogando no Maracanã e acabamos de ser eliminados de uma Libertadores, de forma tanto quanto constrangedora. Então ali também eu acho que no aspecto psicológico já dá uma chacoalhada pro Flamengo melhorar na partida. Mas o São Paulo não tem nada com isso, não. Entrou para jogar bola, entrou para jogar, cara, o seu futebol, explorar as fragilidades do Flamengo, e assim o fizeram. Tiveram até chance de ampliar o marcador. Não foram eficientes. Se tivessem tido um pouquinho mais de capricho, de repente, talvez tivesse saído com uma vitória importante, né? O que eu falei, o lance do Juan é um lance, cara, assim... O do Rames já foi mais difícil... E o do Rato também achei que foi difícil, mas o Rato ali ele teve tempo de sobra para fazer alguma coisa também. Mas tiveram as oportunidades, não conseguiu. O Flamengo melhorou na segunda etapa, como eu falei, competiu. E o ponto positivo o Dorival ele mostra que ele tem o time todo muito bem integrado. Todo o time do São Paulo, todo. Eu não tô falando, e eu não vou setorizar em titular e reserva. Todo o time do São Paulo, eles estão bem integrados, eles estão em condição de jogo e eles estão em condição de competir e praticar um bom futebol de acordo com aquilo que o Dorival propor, né, que eles façam. Eles mostram competência para seguir o desenho tático do Dorival. Acho que isso é a coisa mais animadora para o torcedor, porque se de repente tem um desfalque, você sabe que quem vai entrar vai cumprir o papel tático. Pode fazer uma partida abaixo ou não, isso é normal. Agora sabe que tem a convicção que o jogador que entrar está pronto para cumprir o papel tático proposto pelo técnico Dorival Júnior. Só a arbitragem ele diz que não vai falar, ele fala que aí, de repente, não fosse os erros da arbitragem, o São Paulo poderia ter 8 ou 9 pontos a mais. Eu acho que o Dorival exagerou um pouquinho, né? Acho que pesou um pouco a mão, mas... Talvez poderia ter um pouquinho de ponto a mais, certamente. Mas 8 ou 9 pontos, eu acho que ele pesou um pouquinho na mão, mas tudo bem, né? Bem, boa noite, David Sharp, Cantenaço da jogada, prazer em revê-lo. Impossível não comentar aquela cena antes do jogo, dos jogadores do Flamengo fazendo fila para ir te cumprimentar, te abraçar. Queria que você comentasse sobre isso, quanto você é querido no Flamengo. E outra pergunta sobre o seu estilo. Eu te considero um grande treinador, você sabe disso. Mas assim, hoje em dia se fala muito na modernização do futebol, na parte científica do futebol. E ano passado, com seus 2 títulos no Flamengo, muita gente falou, o Dorival faz o feijão com arroz. Eu queria que o senhor comentasse isso também, porque é muito difícil, né, hoje as pessoas fazerem, os técnicos, os treinadores fazerem o feijão com arroz, que muitas vezes é o que mais dá certo, incluindo essa parte agora do Flamengo, de vários treinadores, 7 treinadores em menos de 3 anos, e sempre, com todos, joga um futebol várias vezes muito apático, né? Tem essa semelhança aí. Primeiro que para mim é uma satisfação você poder ter voltado a um clube como o Flamengo pela 3ª vez, ajudado na reestruturação de uma equipe que naquele momento não vinha passando por vivendo um bom momento, uma boa situação, redundância, né? Naquele momento vivendo um bom momento, mas basicamente tentando mostrar o que vinha acontecendo naquela ocasião. Eu acho que nós ajudamos
para que apaziguássemos toda aquela situação, mostrássemos e apresentássemos um caminho aos jogadores. Caminho esse que, coincidentemente, ninguém esperava, ninguém imaginava, porque muitos que passaram diziam que seria muito difícil jogar da forma como nós jogamos, e principalmente tendo dois atacantes como Pedro e Gabriel juntos. E eu dizia que não, que aquilo seria totalmente viável, porque eu acreditava na forma de jogar. E não foi pela lesão, infelizmente, acontecida na primeira partida que eu aqui estive, do Bruno Henrique, que já tinha sido também, como o próprio Gabriel, meu jogador no Santos, e com o qual eu já conhecia suas características, a forma de atuar, tudo. Eu vim com isso na cabeça, que para mim a equipe do Flamengo jogaria assim, de uma forma um pouco diferente. Arriscaria, sim, talvez arriscaria, mas eu tinha uma condição em que eu pudesse organizar segurando um dos laterais, teoricamente como um terceiro homem, e liberando um pouco mais os homens de meio para criarem. Eu acho que as coisas aconteceram. Se aquilo é um feijão com arroz, olha, eu continuo então acreditando que esse feijão com arroz é um pouco diferente. Talvez um dia eles conheçam aí fora o que é você fazer um feijão com arroz, que nós só temos talvez aqui no nosso país. Então, é para a gente poder aprender a valorizar que um feijão com arroz bem feito, ele dá resultados e ele é muito saudável. Com relação aos demais, eu acho que nós temos que respeitar, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma forma de atuar, cada um tem um processo a desenvolver, uns demandam um pouco mais de tempo, outros um pouco menos. Eu acho que isso tudo é você acreditar nos profissionais que aí estão e continuar trabalhando para que esse caminho seja novamente um caminho de vitórias, conquistas e grandes resultados, porque essa equipe merece isso, essa torcida é fantástica. E eu só tenho a agradecer os momentos que aqui passei. Hoje eu estou no São Paulo, graças a Deus fui muito bem recebido, estou muito satisfeito com tudo que vem acontecendo. Tivemos também uma mudança grande na equipe, aproveitando bastante do trabalho que foi deixado pelo Rogério e colocando as condições que nós apresentamos aos jogadores. Eles também, como foi aqui com o elenco do Flamengo, acreditaram e graças a Deus as coisas estão começando a acontecer. Hoje uma equipe totalmente diferente do que talvez muitos imaginassem e a equipe dá uma ótima resposta, jogando com organização, coordenada e até em muitos momentos conseguindo envolver uma equipe das qualidades do Flamengo. Uma coisa importante que ele fala sobre o tal do feijão com arroz. É uma expressão que eu às vezes uso, não sou muito fã dessas frases feitas, né? Mas às vezes eu uso muito. E às vezes quando se diz que faz o feijão com arroz, esse termo é usado de uma forma muito simplista, né? É de uma forma muito simplista. Se fosse fácil fazer o feijão com arroz, e aqui eu faço analogia com o próprio prato, tá? Com a própria gastronomia mesmo, o feijão com arroz mesmo, tá? Eu peço para você pensar no próprio processo de preparo de um bom feijão com arroz, porque eu tenho certeza que vocês já experimentaram muitos feijão com arroz que eram ruins. Você vai com um restaurante de prato feito, de baixo valor, o feijão com arroz, ele tem muito valor, obviamente, né? Você vai pegar, porque você gosta, mas sabe aquela coisa de, poxa, tá, é feijão com arroz, mas não é o bom feijão com arroz, né? Até porque, né? Justamente pelo valor do prato ser menor, a qualidade dos ingredientes é mais baixa, né? Isso é normal, Não estou aqui criticando, por exemplo, o Bom Prato, né, de São Paulo. Não é esse o propósito. Estou dizendo que como você tem menos tempo de preparo, assim, de uma quantidade absurda de comida, com materiais, né, com recursos de menor qualidade, fica bom, mas não é o melhor, tá? Não é o melhor. Então, assim, às vezes se falam do tal do feijão com arroz, e você fazer o feijão com arroz, que fala assim, o Dorival faz o feijão com arroz. Eu acho que usam isso de forma muito simplista e minimizam o trabalho do profissional. Eu não uso esse termo com o objetivo de minimizar o trabalho de um profissional. Quando eu uso esse termo, eu uso justamente no lado positivo, tá? Aqui eu falo por mim, Isso muitas vezes é amplamente falado para meio que minimizar o trabalho do profissional. Eu uso isso de uma forma positiva. Assim, o que é fazer o feijão com arroz? Porque, como volto a repetir, você fazer um bom feijão com arroz não é fácil, tá? Não é fácil. É um projeto, é um processo que demanda muitas etapas. Você tem um tempo de cozimento, os ingredientes que você usa. Tem gente que gosta de salsa, tem gente que gosta de cebola,
Tem gente que gosta de coentro e tem gente que não gosta de nenhum desses. Então, dependendo da sua região, cada um vai ter um tempero diferente. E cada tempero vai fazer com que o feijão seja melhor ou pior. Por isso que eu tô falando assim, por isso que eu tô falando, né? Eu tô falando para você pensar também no prato culinário, que não é um processo fácil. Você fazer um bom feijão com arroz, quando eu falo que o Dorival faz o feijão com arroz, ele não quer, cara, assim, o que a gente tem que fazer de mais urgente para resolver o problema? Eu acho que o Dorival ele tem esse pensamento de, cara, não adianta eu chegar aqui e mudar tudo. Eu vou conseguir, mas com o tempo. Eu cheguei agora, tá? Cheguei agora. O que a gente tem que fazer para estancar a sangria? Aí ele vai lá, ele tem o perfil, né, de um profissional que conversa com os atletas, entende os atletas, como eles estão fisicamente, tecnicamente, como eles gostam de jogar, e assim ele pensa o jogo. E assim ele cita até o caso de jogar com Pedro e Gabigol, que nenhum outro técnico conseguiu fazer os dois jogarem juntos em alto rendimento, tirando o Dorival. O Pedro não estava com o Jorge Jesus antes que o torcedor fale, o outro torcedor de outra camisa fale outra coisa. Ele não estava com o Jorge Jesus. E o Dorival foi o único que conseguiu. E ele fala como ele conseguiu, né? Entendendo a capacidade dos jogadores, entendendo que você deixa o time mais exposto, mas como ele diz, eu uso um lateral como um terceiro homem, né, de marcação. E isso você consegue conversando com os atletas, entendendo o que cada um pode fazer, o que cada um pode entregar, o momento físico e técnico de cada um, e propondo isso para eles, e vendo se eles compram o projeto, se eles compram a ideia. A partir desse momento, você está fazendo feijão com arroz, porque não tem nada autoral ainda. Não tem nada autoral. O feijão com arroz, você pode fazer uma releitura, mas não é um prato autoral, né? Cada um vai fazer a sua releitura, mas não é um prato autoral. Mas ele funciona. Ele funciona, né? Ele funciona naquele momento. Você pode um dia ou outro querer, pô, vou começar um restaurante, mas eu quero ser um chefe com pratos da alta gastronomia, com pratos autorais, tudo bem, mas quando você começar o seu projeto do zero, você vai começar do jeito que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de um bom feijão com arroz. Então vamos embora. É isso que vamos fazer. É isso que nós vamos começar. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. Esses são os ingredientes, é isso que eu vou começar. Por isso que quando eu falo de feijão com arroz do Dorival, é o bom feijão com arroz. É um profissional, porque se fosse fácil, como muita gente fala, eu volto a repetir, muita gente fala isso num tom de minimizar até o trabalho feito do Dorival. Mas se fosse fácil, a gente teria vários treinadores aí fazendo feijão com arroz e muitos tentam fazer e não conseguem. O Paulo Turra não conseguiu fazer no Santos. Você acha que o Paulo Turra foi lá querendo mudar tudo? Ele não foi lá querendo mudar tudo. Ele foi lá, obviamente, com a ideia de, poxa, vou conversar com os caras, vou fazer o mínimo para que, poxa, a gente consiga pelo menos um resultado positivo. Não deu certo. Não é fácil fazer o feijão, como eu falei, não é fácil você fazer o feijão com arroz. Agora chegou a Aguirre. A Aguirre vai conseguir? Chegou o Fabiano Bustos no América. Ele vai conseguir? Essa que é a parada, né? Essa que é a parada. Então, assim, o Dorival me parece o único treinador brasileiro, não só treinador brasileiro, mas você tem que pegar do gringo, que eu citei o Fabiano Bustos e o Diego Aguirre. Ele me parece o único treinador de ser o único cara capaz, o único chefe de cozinha capaz de fazer um bom feijão com arroz, porque todos os outros vão fazer um feijão com arroz meia boca. Fazer um meia boca, aquele que você vai comer e falar, ah, tá, é só para matar a fome mesmo, porque não tá legal, né? Tem muito lugar que você vai assim, né? Você come, o prato é barato, você fala, é só para matar a fome mesmo, porque não tá muito legal. Mas você come, você paga porque é barato, né? Faz parte, faz parte. Aquele prato lá, o feijãozinho já dá uma liga, tá com uma farofa, disfarça, tá tudo certo. Aí trabalha meia boca. Trabalha meia boca. O Dorival não. Aquele restaurante já é mais caro, né? Mas você sabe que você vai ter o feijão com arroz ali. O prato bem feito. Você pode até, de vez em quando, pedir uma massa, pedir uma comida japonesa, mas você vai voltar para o arroz e feijão, né? E agora o Dorival começa um trabalho autoral no São Paulo. Ele começa um trabalho autoral. E a gente já vê isso dentro de campo. Óbvio que quando ele vai fazer alguma mudança, uma experiência ou outra, alguma mudança ou outra, alguns resultados negativos podem acontecer.
Isso é natural. Isso é natural. Isso faz parte do processo, tá? Isso faz parte do processo. Não é que assim, o Dorival tá inventando moda. Cara, ele tem que inventar moda. Porque o tal do feijão com arroz tem data de validade também. O tal do feijão com arroz tem data de validade também. Pô, vou arrumar a casa, vou fazer o feijão com arroz. Tá, em 5 rodadas, todo mundo fala, pô, o São Paulo só joga assim. Então, tudo bem, só joga assim, é muito forte defensivamente. A gente pode não fazer gol, mas a gente também não vai tomar gol dos caras. E se empatar, o São Paulo não avança, não tem projeção na tabela. Então, pera lá, né? Então, pera lá, é isso que eu falo. Assim, pô, ele faz o tal do feijão com arroz, mas não é bem assim, né? É um negócio muito mais complexo, é muito mais amplo. E quando eu falo do feijão com arroz com o Dorival, eu pessoalmente falo por mim, eu falo no lado bom. Ele potencializa as características dos atletas, né? Em virtude da conversa, de entender o momento de cada um, quem está infeliz, quem não está, quem acha que pode entregar mais, como pode entregar mais, e ele usar esses jogadores da forma mais, cara, assim, de forma a potencializar o seu elenco e as características de jogos das equipes por onde ele passa, né? Ô, professor, prazer em revê-lo também. Queria saber, vou fazer para você 2 perguntas, tá? Primeiro sobre o Lucas, e aproveitando até esse gancho do feijão com arroz, eu acho, e percebi até que falei com o colega, que foi para mim o melhor jogador do seu time, porque ele, além do feijão com arroz, ele te dá fritas, uma carnezinha, né? Ele é um jogador, tecnicamente, que realmente ele é diferenciado. Deu para perceber isso hoje, inclusive pela movimentação que ele te dá, com as opções, as variantes que o Lucas te dá quando ele está em campo. E eu queria saber como é que você pensa ele nessa estrutura, já foi a primeira vez que ele saiu hoje como titular da tua equipe, e você voltando hoje ao Maracanã, Dia dos Pais, você trabalha com seu filho, num estádio que te deu um título recentemente, né, o título da Copa do Brasil, aqui neste mesmo Maracanã, e tendo essa ovação, né, dos jogadores do Flamengo, antes, durante e depois, muitos deles que têm idade também para ser seu filho. Queria que você comentar sobre isso, professor. Olha, eu acho assim, o profissional ele tem que fazer o feijão com arroz, e quem faz a diferença, quem tempera tudo isso são os jogadores dentro de campo. Eu sempre disse em todas as equipes que eu passei, você tem que criar possibilidades da sua equipe chegar até o último terço do campo, até a frente da área adversária. A partir dali você tem que ter movimentos combinados e treinados, porém, quem faz a diferença são as individualidades, quem faz a diferença é o improviso, quem faz a diferença é a genialidade. Eu acho que isso é que tem que complementar o trabalho de uma equipe estar à frente do seu grupo. Você proporciona, você propõe, jogadores aceitam, desenvolvem e alcançam resultados. Olha, tem momentos assim que não tem preço você ter a receptividade que eu tive, tudo que eu ouço nas ruas, em todas as partes do Brasil em relação ao trabalho que aqui foi deixado, e em outras equipes também que nós passamos. Eu acho que cada uma com as suas peculiaridades, com as suas características próprias, porém em cada uma delas, até porque você voltar 3 vezes para uma equipe como o Flamengo, 2 vezes para uma equipe como o Vasco, 2 vezes ao Santos, a segunda vez para o São Paulo, outras equipes que já sondaram a possibilidade de um retorno, isso daí é sinal de que alguma coisa foi deixada em todas elas. Por isso que eu fico muito feliz com o andamento e o segmento da minha carreira. Eu acho que é muito difícil você trabalhar durante 20 anos, ininterruptos praticamente, eu parei 5 deles, entre uma saída e outra, mas sempre trabalhando em equipes de alto nível e lutando aí por conquistas importantes. Eu acho que para mim não tem preço isso, e o que eu recebi dos jogadores hoje é uma prova de que eu acho que esse caminho está cada dia mais consolidado e muito mais propenso aí a um crescimento natural. Aqui só para finalizar, né, o podcast de hoje, que eu já passei de 1 hora, era para ser mais curto, mas a gente passou um pouquinho mais de tempo ouvindo, repercutindo a coletiva. Ele fala assim, de potencializar, né, assim, pô, eu faço o feijão com arroz, mas quem tempera são os atletas, né, então as individualidades dos atletas, eu acho que é muito disso, né. O feijão com arroz pô, vamos parar, vamos diminuir os erros. Como é que a gente diminui os erros? Fazendo isso, isso e aquilo. Tá, esse é o desenho tático do jogo, isso diminui os erros. A partir do momento que está bem estabelecido e todo mundo está bem confortável com aquilo, isso te dá liberdade e confiança para fazer coisas diferentes, que ele fala, do tal do improviso. Por isso que o trabalho do Dorival, ele não tem... Você não precisa falar que é um trabalho genial, mas nesse aspecto é um baita trabalho. Porque ele
na conversa, no entendimento dos atletas, de como ele pode potencializar esses atletas, tá? Primeiro a gente vai dar confiança para os atletas. Como? A gente pensa numa ideia de jogo que é confortável para todo mundo, com uma sequência, os caras já ganham confiança e já se sentem confortáveis na movimentação dentro de campo. Isso dá liberdade, né? Para cada vez eles soltar mais e fazer alguma coisa diferente que vai mudar o rumo da partida. E assim tem sido feito. Eu acho que talvez nos últimos trabalhos do Dorival, de fazer esse tipo de movimento, de cara, vamos deixar todo mundo confiante e confortável. E aí isso vai dar liberdade para o atleta fazer o que ele gosta de fazer mais, que é jogar bola, né? Que é ser feliz. E a partir do momento que o cara tá feliz, ainda mais um cara talentoso como o Lucas Moura, coisas inesperadas podem acontecer, né? Coisas absolutamente espetaculares podem acontecer, tá? Então, gente, é isso. Eu vou finalizar o podcast de hoje, tá? Pedir desculpas pelo longo podcast, passamos de 1h10. Deixa eu correr. A gente vai ter 2 jogos na segunda-feira, Palmeiras e Grêmio, Bragantino e Vasco. A gente vai ouvir tudo um pouco, vamos acompanhar de tudo um pouco dessas 2 partidas. E amanhã a gente está de volta para repercutir as 2, tá? Valeu demais, encerro por hoje. Ótima semana para todo mundo, um forte abraço e até amanhã. Tchau.